qual deveria ser a agenda pela educação das pessoas que se preocupam com o futuro do país? Pelo que a gente deve brigar, ok? Próximo. Qual é a minha hipótese? Não sei o quanto vocês sabem do meu currículo, mas eu tenho mestrado e doutorado em política educacional. No meu mestrado, eu estudei características da municipalização do Estado de São Paulo. E no meu doutorado, eu estudei o caso de Sobral. Ok? Então, eu tenho um profundo conhecimento das políticas educacionais do Brasil e eu costumo estudar numa perspectiva comparada com os países de melhor desempenho no PISA, principalmente. Próximo, por favor. Qual é a minha hipótese? Que a educação no Brasil não melhora, não porque a população é pobre ou porque faltam recursos, mas porque, próximo, todo o sistema educacional brasileiro é fundamentado por uma intencional mediocridade cognitiva e acadêmica. Vou explicar por quê. Próximo, por favor. Quando a gente analisa, eu não consigo explicar em detalhe aqui, tá? Mas quando a gente analisa a evolução da proficiência dos alunos brasileiros por parâmetros internacionais, e hoje ainda apenas o PISA, mas o nosso professor Nadalim está proporcionando, depois de muitos anos, novas avaliações que vão deixar a todos nós ainda mais atônitos com a falta de capacidade do sistema educacional brasileiro de ensinar. Nós ficamos parados no tempo por mais de 20 anos. Essa hipótese que eu levanto é o seguinte: por termos ficado parados e desconectados da evolução do mundo desenvolvido na educação nas últimas 2, 3 décadas, os nossos alunos não são, deixa eu deixar bem claro, nem os das escolas privadas não são expostos ao mesmo tipo de desafio pedagógico e cognitivo que os seus pares nos países de alto desempenho. Os países desenvolvidos e os asiáticos em desenvolvimento, maiormente a China e os chamados tigres asiáticos. Essa defasagem não é quando o aluno está mais velho, ela começa na pré-escola. E essa é a importância da existência de uma secretaria de alfabetização que é dirigida pelo professor Nadalim. A existência do caso de Sobral, que consegue alcançar não apenas o topo dos indicadores brasileiros de educação de qualidade, mas por terem feito também uma edição especial do PISA com uma nota muito melhor do que a média brasileira, mostra que mesmo em contexto de pobreza, o aluno brasileiro não tem um problema cognitivo. Em contexto de pobreza, quando as políticas educacionais praticadas no mundo desenvolvido são implementadas em território brasileiro, elas funcionam exatamente como elas funcionam em outros países, obviamente, né? Próximo, por favor. Essa mediocridade curricular, a mediocridade de objetivos pedagógicos, começou lá nos parâmetros curriculares, tá? Em 98, não começou com a base, ela foi consolidada na Base Nacional Comum Curricular, que é o famoso currículo nacional que a gente tem hoje no Brasil, tá? E essa base foi construída de maneira recente, quando já se sabia muito mais a respeito dos currículos dos países desenvolvidos, e foi uma escolha fazer dessa forma, tá? Como foi feito. Eu vou dar exemplos concretos aqui para vocês. A mediocridade do sistema educacional, do aprendizado, o baixo aprendizado dos alunos e a baixa exigência governamental em relação aos produtos educacionais interessa aos fornecedores dos governos federal, estadual e municipal, porque eles podem vender caro o produto de baixa qualidade, e aos sindicalistas, porque os professores trabalham menos, e oportunistas ávidos por poder, porque é mais fácil tomar o poder quando as pessoas não percebem o que se passa. As famílias, inclusive as de vocês, não percebem isso. Eu vou mostrar para vocês hoje isso. Não percebem. Quando percebem que tem alguma coisa errada, peraí, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, não tem para onde correr. Em território brasileiro,
não tem para onde correr. Agora, com a ajuda do professor Nandalim, algumas opções começam a aparecer, mas normalmente não tem para onde correr. Pode pular o primeiro gráfico, pode para o segundo, por favor. Vou tentar passar bem rápido. Isso aqui é o seguinte, a coluna mostra, que é o eixo da esquerda, a quantidade de pessoas que fizeram o PISA, de brasileiros que fizeram o PISA, de brasileiros não, dos países que estão aqui, mas a coluna mais alta é do Brasil, e que não alcançaram o nível considerado mínimo ao longo da história do PISA, que começou em 2000. Então, 70% dos alunos que fizeram o PISA não conseguiram entender o mínimo da prova. Eu vou mostrar para vocês por quê. E essa bolinha vermelha é a média de cada país. Nós estamos abaixo do nível considerado aceitável pela OCDE. Tá? Olha, veja a diferença de Hong Kong e Singapura. Nem pus a China aí, porque isso era uma seleção de países que eu fiz quando estava trabalhando com o professor Nandalim. Próximo. Eu vou pular esse slide aqui. Pode passar para o próximo, porque senão o tempo não dá. Minha apresentação está disponível para vocês, tá? Quando eu fiz resumido para vocês, para vocês poderem copiar se quiserem. Pode passar para o próximo. Quais são os eixos estruturantes de uma política educacional competente? E esses eixos estão presentes em todos os países de alto desempenho. No PISA, no PIRLS e no TIMSS, que são outras duas provas que o professor Nandalim vai rapidamente explicar. Currículo. O currículo é um mapa organizado de objetivos pedagógicos, de preferência ambiciosos. Vou mostrar para vocês a diferença entre ambição e mediocridade curricular. Livro didático, que pega esse objetivo e leva para dentro da sala de aula. Provas e avaliações permanentes dentro do sistema, dentro da sala de aula, para o professor monitorar o aprendizado, e provas externas para a gente poder melhorar o sistema educativo. Formação docente que dê conta de aplicar prova, de fazer prova, de ensinar um livro didático e de entender o currículo. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Vamos lá. Quem é bom de matemática aqui vai entender rapidinho o que eu vou falar. Isso aqui é o que existe na base nacional curricular comum hoje, o nosso currículo, que foi homologado em 2018, tá? Sobre fração. Na pré-escola, os alunos brasileiros não aprendem, se seguirem a base, não aprendem praticamente nada de relação quantitativa e dos rudimentos da matemática, completamente diferente do que é feito nos países desenvolvidos, ok? O professor Nandalim está fazendo um importantíssimo trabalho nessa área, com um programa de livro didático super competente para essa etapa, e que inclui o que os países desenvolvidos já fazem, tá? E que nunca foi incluído na história educacional brasileira de livro didático. Então, vejam bem, teoricamente, o povo que escreveu a base diz o seguinte, isso é o que está escrito no documento normativo curricular brasileiro. Para aprender fração, e isso é tudo que está sobre fração no currículo brasileiro, tá? No segundo ano, o menino vai resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte. Ele vai elaborar problema de matemática quando ele ainda nem aprendeu a ler. No terceiro ano, ele aprende a associar o quociente de uma divisão com resto zero, de um número natural, por esses números, com a ideia de metade, terça parte, etc. Só que antes, não sei como, no ano anterior, ele aprendeu a resolver e elaborar problema. Progressão não faz o menor sentido. No quarto ano, ele reconhece as frações unitárias mais usuais, e como unidade de medida menor que a unidade. Então, vejam, além de estar mal escrita a habilidade, a ordem de aprendizado não permite um sequenciamento cognitivo apropriado para o objetivo pedagógico. Pode passar o próximo, por favor.
Isso aqui é um livro didático de Singapura que já estava em vigor em 82. O menino, no 3º ano, está aprendendo a somar fração. Vejam, 1/4 e x, que é um quadradinho, dá 1 inteiro. Está vendo o primeiro exercício? Tá? Ache o numerador de cada fração. Ou seja, a identificação da notação de fração, né, já está dada, e a operação, as 4 operações também. Tá? Já livro de 82. Tá? Vamos ver agora como é que é o currículo atual de Singapura para o 1º ano. Pode passar o próximo, por favor. Aqui no 1º ano, ele já compreende o que é fração como parte de um todo, porque na pré-escola ele já aprendeu a identificar critérios de categorização de elementos. Então ele sabe que, por exemplo, uma coisa típica de erro matemático, que não se soma banana com laranja, a não ser que você esteja usando como categoria fruta. Você não pode somar coisas de características diferentes. A notação e a representação das frações já desde o 1º ano. Então ele vem da ideia quantitativa da fração, da divisão de um todo, e ele começa a notação já no 1º ano, e a adição e subtração de fração no 1º ano. Tá? Vamos passar para o próximo, por favor. Vocês lembram o que a base dizia sobre o 1º ano, né? Bom, o que eu trouxe aqui é só para vocês verem como o currículo é organizado, como os objetivos pedagógicos são muito mais ambiciosos que os brasileiros e como, os objetivos pedagógicos são objetivamente escritos, claramente especificados. Próximo, por favor. Não é impossível, esse é um extrato do objetivo pedagógico de 5º ano do currículo de Sobral, que eu tive a honra e o privilégio de participar da elaboração. Isso aqui é só um pequeno extrato. É possível se fazer esse tipo de especificação ao mesmo tempo clara e ambiciosa em território nacional. Não existe um elemento do ambiente aqui que nos impeça, digamos assim, biologicamente de fazer isso. A oposição é só política. Agora, eu vou passar para o 2º exemplo. Pode passar, por favor? Vejam bem, o que amarra o sistema educacional brasileiro aos jornais, a atuação política pela defesa da educação, são as provas. Quando a gente lê um ranking de PISA ou um ranking de SAEB, a gente fala, tá bem, tá mal. Só que isso aqui é um termômetro, eu vou mostrar para vocês, que o termômetro brasileiro está quebrado. Do lado esquerdo, a gente tem o SAEB, que é o nosso padrão de avaliação. Do lado direito, a gente tem o TIMSS, que é o equivalente ao PISA, feito para o 4º ano, em matemática, e que agora o Brasil, finalmente, na vigência do governo Bolsonaro, pela atuação técnica do professor Nadalim, nós vamos ter oportunidade de fazer. Vou mostrar para vocês a imensa diferença, como nós todos estamos sendo enganados pelo sistema. O SAEB, primeiro, SAEB é 5º ano, hein, pessoal? O TIMSS é 4º. Primeiro, no SAEB, os meninos só trabalham com números naturais. Tá? Então, no TIMSS, já é o conjunto dos números, inclui também o conjunto dos números inteiros. Outra diferença, pode passar o próximo. Uma outra questão que não aparece aqui de maneira clara, mas quando a gente compara as questões a gente vê, é que a ordem de grandeza dos números que são trabalhados no SAEB é muito diferente do que é trabalhado no TIMSS.
no Brasil, a gente segura o aprendizado dos meninos nas ordens mais baixas. Dezena, centena e milhar. Nessa altura aqui, os meninos já estão trabalhando, inclusive com as 4 operações, na ordem do bilhão. E a última diferença, que eu acho que, para quem conhece a importância do raciocínio matemático, isso aqui é o mais chocante. Pode passar o próximo, por favor? O próximo. Desde os PCNs, a gente simplesmente proíbe o aluno brasileiro de usar a álgebra no Fundo 1. Ok? Não tem questão nenhuma. Estava escrito no PCN que não se pode inserir letra no ensino na notação matemática no Fundo 1, e isso foi repetido na Base Nacional Comum Curricular. Então, enquanto o mundo todo já está aqui, os brasileiros nem aprenderam a transformar numa equação simples, A mais B igual a C, 2Y mais B igual a Z, que é o básico do raciocínio matemático. Para transformar um problema numa questão matemática, o aluno brasileiro está proibido de fazer, até o Fundo 1. Próximo, por favor. Conclusões e as pautas de aglutinação política para que a gente possa concentrar o nosso pleito e a nossa atuação política em nível local também, na escola do nosso filho, na Secretaria de Educação do nosso município, Secretaria de Estado, e em nível federal também, porque as políticas implementadas no MEC estão sendo feitas no modo murro em ponta de faca. Próximo, por favor. A gente precisa aproximar o padrão de ensino, a expectativa de aprendizagem dos brasileiros daquela praticada nos países de alto desempenho. Como eu provei aqui para vocês, mostrei aqui para vocês, estamos muito longe disso. Não é apenas a especificação de objetivo pedagógico que precisa ser alinhada. A progressão, como eu falei, está completamente truncada no nosso documento curricular nacional, e a gente precisa melhorar esse documento, precisa estar mais claro, tá? Precisa ser melhor bem feito, melhor estruturado. As avaliações precisam ser melhoradas, né? E quem controla o sistema de produção curricular, o sistema de avaliação, é o governo federal. Portanto, essa luta é uma luta no âmbito do apoio às ações do governo federal que vão nessa direção. Os livros didáticos são o principal instrumento de você levar um objetivo pedagógico da cabeça do formulador de política pública para dentro da sala de aula. Esses livros, inclusive, estão sob ataque agora, né? Então, o principal instrumento para levar qualidade não são os professores, é o livro didático, tá? Esse processo também é controlado pelo governo federal, aqui no MEC, tá? E os professores, para voltarem a ter o papel de protagonista em sala de aula, para trabalhar com um excelente livro didático, para fazer excelentes avaliações de nível internacional, e para dar em sala de aula um currículo comparável dos países envolvidos, precisa de uma formação que junte esses elementos e que ele aprenda a ser um bom professor em sala de aula, fazer manejo de sala de aula e dar na aula esses conteúdos, oferecer para o aluno esse conteúdo. Quem controla a qualidade do processo de formação docente inicial e continuada também é o governo federal. Pode ser melhor no nível do ambiente do município e do estado, mas o grande controle, quem dá o tom, é o governo federal. Portanto, a atuação política para defender certas pautas no nível do governo federal é de fundamental importância. E o último slide, só para
grudar na memória de vocês pelo que nós devemos lutar por um currículo de padrão internacional, bem escrito, bem estruturado e ambicioso. Por uma avaliação de aprendizagem alinhada com o que se pratica nos países desenvolvidos e que leve a nós, como pais, como acompanhadores, como seres políticos, atuantes políticos, com uma agenda de desenvolvimento de capital humano no Brasil, que a gente tenha avaliações de aprendizagem para garantir que o currículo ambicioso está acontecendo também na cabeça dos nossos alunos, dos nossos filhos e dos filhos dos outros brasileiros. Livros didáticos de alta qualidade. O lobby das editoras no Brasil é inclemente. Inclemente. E a gente não consegue produzir livros didáticos para levar para cada sala de aula sem a participação das editoras. Então, nós temos que alinhar o nosso sistema educacional com o dos países desenvolvidos. Isso é uma luta ferrenha, que precisa de muito apoio político e que está sendo travada quase que sozinha pela equipe do Nadalim, pelo Nadalim e por sua fantástica equipe. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu estou rouco e vocês vão ter de me aguentar. No início de 2019, nós chegamos com uma proposta muito clara, tendo em vista que no movimento conservador, uma das principais pautas era o combate ao analfabetismo funcional. O governo federal cria uma Secretaria de Alfabetização que tem como missão combater o analfabetismo absoluto e funcional em todo o território nacional. Para isso, além da criação da Secretaria de Alfabetização, instituímos, por meio de um decreto presidencial que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, decreto que leva em consideração as evidências científicas no desenho de políticas públicas educacionais, claro que aqui especificamente no tocante à alfabetização, às literacias e à numeracia, e esse decreto é a bússola que orienta o Ministério da Educação no desenho de suas ações e programas. E hoje eu quero destacar aqui para os senhores algumas dessas ações. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para a plateia. Quem aqui conhece 5 das ações da Secretaria de Alfabetização? Levante a mão. Quem conhece 3 das ações da Secretaria de Alfabetização? Bom, depois de 2 anos e 8 meses de governo, nós já temos uma história. Uma história que, por gentileza, o slide. Uma história que se inicia com a criação da Secretaria de Alfabetização, desemboca na instituição da Política Nacional de Alfabetização, e a primeira ação decorrente dessa política é a adesão ao PIRLS, que foi citado pela doutora Ilona, um importante estudo internacional de avaliação da literacia de leitura, que tem como objetivo aferir a capacidade de compreensão textual de alunos do 4º ano do ensino fundamental. É o PISA da leitura para crianças do ensino fundamental. O Brasil, desde 1997, é signatário da IEA, que é o órgão responsável pela condução desse estudo, e só em 2019 faz sua adesão ao PIRLS. E estamos encaminhando processo também de adesão ao TEAMS, e tudo isso feito pelo atual governo. Bom, em seguida nós lançamos o caderno que explica essa política, ele está disponível no site do Ministério da Educação. Destaco que no lançamento do caderno contamos com a participação do ilustre ex-ministro da Educação de Portugal, Nuno Crato, que proferiu uma palestra magnífica no seio do Ministério da Educação, tocando em assuntos que foram tratados hoje pela Ilona em sua apresentação. Vale muito a pena conferir esse conteúdo. Em seguida ocorreu a CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, e este governo é taxado de negacionista. Em 2019 nem sonhávamos com uma pandemia e já estávamos atuando na educação, levando em consideração as evidências. E em dezembro, então, surge o primeiro programa decorrente da política, o Conta Pra Mim, que tem como objetivo sensibilizar as famílias brasileiras sobre a importância das práticas de literacia familiar, e a Política Nacional de Alfabetização destaca
que a família é um dos agentes desse processo. Por meio do programa Conta Pra Mim, lançamos uma série de materiais que está disponível no site do Ministério da Educação, gratuitamente, de alta qualidade. Quero destacar aqui a participação decisiva no desenho desse programa do meu coordenador, Eduardo Salenave. Passemos agora para o segundo programa, o mais esperado. Durante 2019, fomos muito atacados, até que em fevereiro de 2020, melhor dizendo, lançamos o Tempo de Aprender, um programa que é dividido em 4 eixos e 10 ações. Um programa que contempla vários dos pontos que foram apresentados pela professora Ilona, porque nós analisamos todos esses documentos, esses relatórios, as experiências exitosas no Brasil e no mundo, para desenharmos este programa. E ali está o engenheiro responsável por isso, Fábio Gomes. Meus parabéns, Fábio. Do Tempo de Aprender, decorrem ações voltadas à capacitação de profissionais da educação, ações de aprimoramento dos materiais de alfabetização, das avaliações nacionais, como o SAEB, e também a valorização dos profissionais da educação. Eu vou destacar aqui algumas das ações decorrentes do Tempo de Aprender a partir de agora. Bom, em maio, nós, por meio de uma ação coordenada envolvendo a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Alfabetização, Secretaria Executiva do MEC, lançamos o edital do PNLD 2020, pela primeira vez na história deste programa. Crianças da pré-escola, crianças entre 4 e 5 anos, terão acesso a materiais didáticos de alta qualidade. Isso é uma conquista deste governo. Lançamos a coleção de livros Conta Pra Mim, firmamos um acordo com o Ministério da Cidadania no âmbito do programa Criança Feliz, que atende famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Nós também lançamos o Grafogame, um aplicativo finlandês, adaptado pela primeira vez ao português do Brasil, que está disponível gratuitamente para que nossas crianças aprendam a ler suas primeiras palavras. Somos o primeiro colocado no ranking mundial, considerando os países que disponibilizam essa ferramenta e o número de downloads. Já são mais de 755 mil downloads em 8 meses. O país que ocupava a primeira colocação, durante 3 anos, não conseguiu chegar a essa marca, que graças ao governo federal, empenho desta gestão por meio de campanhas publicitárias e conscientização da população, nós alcançamos. O curso Práticas de Produção de Texto, eu quero destacar isso aqui. Isso é um dos melhores cursos de redação que o país já viu. Vocês conhecem? Está disponível gratuitamente na plataforma Avamec. São mais de 800 laudas com exercícios estruturados para você definitivamente aprender a escrever. Nós temos essa ação que decorre do Tempo de Aprender também, que é a alfabetização baseada na ciência. A alfabetização baseada na ciência é uma parceria com instituições portuguesas, a Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto, a Universidade Aberta de Portugal, a CAPES e a Secretaria de Alfabetização. Hoje nós temos mais de 210 mil cursistas no ABC, professores da rede pública. Tem uma aluna aqui do ABC, que estão tendo acesso pela primeira vez a professores europeus. São mais de 35 professores da Europa, Estados Unidos, Brasil, que elaboraram essa formação que segue parâmetros internacionais. Muito bem, publicamos o edital dos anos iniciais, seguindo os critérios que foram levantados pela professora Ilona, um edital que traz pela primeira vez a exigência de materiais que contemplem, por exemplo, práticas de fluência em leitura. É a fluência em leitura que vai combater o analfabetismo funcional lá no início da educação básica. Lançamos o Relatório Nacional de Alfabetização baseado em evidências, mas nós que somos os negacionistas. E depois lançamos os 2 manuais do curso ABC. E aqui as últimas ações da Secretaria de Alfabetização, o SORA, uma ferramenta que está hoje disponível aos professores que podem cadastrar suas turmas, alunos e monitorar o desempenho dessas crianças. No SORA, um repositório com estratégias de ensino,
atividades, avaliações formativas e outros recursos. O professor vai lá, faz seu planejamento, vinculando a cada dia da semana uma estratégia, algumas atividades, todas seguindo parâmetros internacionais, todas. E por fim, um curso para gestores educacionais. Os resultados do PISA mostram que a gestão tem impacto no desempenho acadêmico de nossas crianças. E nós lançamos também esse curso e o sistema de gestão dos programas de alfabetização. Bom, esse é o histórico da Secretaria de Alfabetização. Vocês conheciam? E por que isso está acontecendo? O Ministério da Educação está cumprindo seu papel. Semanalmente está divulgando essas ações. Campanhas publicitárias em rede nacional, rádio, TV. Nós não estamos nos comunicando. Vocês precisam se apropriar dessas ações. Agora eu pergunto aqui, quem já conversou com o diretor da escola de seu bairro sobre essas ações do MEC? Quem aqui já fez uma campanha maciça para que as crianças, sobretudo neste período de pandemia, baixem o Grafogame e zerem esse jogo? Quem aqui já apresentou o curso que ocupa a primeira colocação no portal AvaMec, que se chama Práticas de Alfabetização, que tem mais de 390 mil inscritos? Será que o problema é que tudo está sendo disponibilizado gratuitamente? E aí nós desconfiamos da qualidade? Então, nós precisamos defender pautas positivas. Chega de descrever a tragédia educacional brasileira e não apresentar nada no lugar. Eu convoco os senhores, por gentileza, apropriem-se dessas ações que foram elaboradas levando em consideração parâmetros internacionais. Ou aquela história toda que a gente contava de combater o analfabetismo funcional era da boca para fora. Então, nós temos agora, em 2 anos e 8 meses, todas essas ações. Eu espero que vocês acessem o site alfabetização.mec.gov.br. E eu preciso finalizar aqui, sem me esquecer do combinado. 2 coisas importantes antes de concluir. A direita precisa inserir em sua pauta discussões sobre políticas públicas educacionais voltadas para a rede pública de ensino. Não sou contra projetos educacionais locais pontuais, mas as crianças vulneráveis sim largam atrás daquelas de famílias de classe média alta. E a educação pública, ela exerce um papel de influência, não é? Ela acaba impactando, induzindo a educação privada. Então não adianta deixarmos a educação pública, né, de lado em nossas discussões. Não há na direita institutos que discutam políticas públicas educacionais levando em consideração os dados que foram apresentados pela professora Ilona. Se um prefeito consultar hoje um especialista em educação do nosso meio, o que nós vamos oferecer a ele? Capítulos de livros? Sumários? Cursos online? Nós precisamos nos dedicar a este tema. Nós temos no Brasil hoje 38 milhões de alunos matriculados na educação básica. Não, o número acho que 38 milhões só estão na rede pública. Eu estou sem os números da rede privada, são mais de 40 milhões. Mas 38 milhões estão na rede pública. E nós não vamos dar prioridade à rede pública em nossos debates? Então, eu peço a todos vocês, introduzam essa pauta, discutam políticas públicas educacionais, dialoguem com secretários, diretores e professores, que é o que eu faço todo dia aqui no MEC, e aprendi muito bem a ouvir essas pessoas. E quero terminar então essa linda história. Não é, quando eu olho para isso aqui, eu falo, eu votei no Bolsonaro para isto aqui, entendeu? Eu quero agora agradecer ao ministro Milton Ribeiro pelo apoio que tem dado à Secretaria de Alfabetização. Quero agradecer à Secretaria Executiva do MEC, na pessoa do secretário executivo Victor Godoy, que também tem nos auxiliado muito. Quero mandar um abraço para o Barreto, da Secretaria Executiva, que está nos acompanhando aqui.
E a última imagem, um agradecimento especial. Pode, por gentileza, colocar a foto? A esta equipe aqui que está desde o início comigo. Fábio Gomes, grande responsável pelo desenho do programa Tempo de Aprender. Este aqui é o Eduardo Sanernave, ele é o verdadeiro pai do Tito. Desenhou o programa Conta Pra Mim, está ali. O meu mineirinho preferido, físico, Dr. Will, nós chamamos de Dr. Will na secretaria. E o meu chefe de gabinete, o Anthony, que deve estar por aqui. Acho que também, a Maria Eduarda está aqui também. Quero mandar também meu abraço carinhoso a todos os servidores da Secretaria de Alfabetização. E vamos parar com essa história de achar que todo mundo que está na esplanada é comunista só porque é funcionário de carreira. Muito obrigado a todos.